A economia na ditadura militar. Assim ficou a economia no governo Castelo Branco. A primeira atitude do novo governo foi anular as reformas de base. Criar um Estatuto da Terra que previa uma tímida reforma agrária. Claro que jamais sairia do papel dos burocratas. O latifúndio estava livre para engolir os camponeses. A lei de 1962, que controlava remessas de lucros para o estrangeiro, foi anulada. As multinacionais foram ofertadas com todas as facilidades. Os mestres do PAEG, Plano de Ação Econômica do Governo, foram os ministros Otávio Gouveia Bulhões, Fazenda, e Roberto Campos, Planejamento. Para diminuir a inflação, eles aplicaram receitas econômicas monetaristas. Trataram de tirar o dinheiro de circulação. Para começar, cortaram os gastos públicos, ou seja, o governo investiria menos em hospitais e escolas, já que preparava a introdução do ensino pago nas universidades públicas, e começava-se a política de esvaziamento na qualidade do ensino público gratuito, de boa qualidade, valorizando mais as instituições privadas. Até antes da ditadura militar, estudar em colégios particulares era a mesquinhante demonstração de incompetência para acompanhar o elevadíssimo nível que então o ensino público mantinha. Em 1964, tinha sido fundado o Banco Central para controlar todas as operações financeiras do país. Também foi criada uma nova moeda, o Cruzeiro Novo. Os salários foram considerados os grandes responsáveis pela crise econômica do país. Claro, os operários deviam estar ganhando fortunas e o país não poderia suportar um soldador ou torneiro mecânico passando férias na Côte d'Azur, fazendo compras na Avenue Montaigne, em Paris. Assim, os aumentos salariais passaram a ser sempre menores do que a inflação. A ideia era fazer com que o aumento de preço por causa do crescimento dos salários fosse cada vez menor. Acompanhe o raciocínio dos caras. Por exemplo, se a inflação fosse de 30 naquele ano, a lei obrigava o patrão a conceder um aumento abaixo daquela inflação de só, digamos, 20. Claro que esse patrão iria compensar os prejuízos de ter que pagar mais salários, aumentando os preços de seus produtos e serviços. Por isso mesmo existia a inflação. Mas enquanto, se o salário aumentava em 20% e o patrão poderia aumentar o preço em, digamos, 21%, teria até um pouquinho mais de lucro do que antes. Mas o aumento geral dos preços por causa do salário maior em 20%, todos os empresários reagiram aumentando os preços em 20 e quebrados, seria perto de 20 e poucos por cento e não mais os 30 anteriores. No ano seguinte, com a inflação de, suponhamos, uns 22, o patrão poderia dar um aumento de salário de só uns 10%. Aí os preços para compensar esse aumento salarial subiriam uns 12%. E assim, num passe de mágica, a inflação teria caído de 30% para 12% ao ano. Claro que tudo isso está simplificado, mas a ideia básica era essa mesma. Agora, não sei se você se tocou por essa receita, os salários eram comidos pela inflação. Em outras palavras, a ditadura militar reduziu a inflação, arrochando os salários dos trabalhadores. Um dos recursos para diminuir salários foi a extinção da estabilidade. Pela lei antiga, depois de 10 anos numa empresa, era quase impossível despedir um empregado. Isso acabou. No lugar foi criado o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço em 1966, que ainda existe, mas com os ventos ainda mais conservadores que andam soprando neste país, tem havido uma tendência a propor a suspensão até desse direito para os trabalhadores. Funciona assim: a cada mês o patrão deposita nos bancos uma parte do salário do empregado, formando uma espécie de caderneta de poupança. Outra invenção do regime militar, chamada de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
Acontece que o FGTS só pode ser sacado em momentos especiais, como na compra de uma casa própria ou, no caso mais comum, quando o empregado é despedido. Essa lei facilitou a vida dos empresários. Agora despedir era tranquilo. Os empregados, sabendo que podiam perder o emprego a qualquer momento, eram obrigados a aceitar salários michurucas. Grandes empresas, como as automobilísticas, chegaram a ser acusadas de ter uma armação para, de vez em quando, despedir alguns operários, logo absorvidos por outra fábrica, tudo combinado secretamente. A rotatividade da mão de obra, rodando de emprego em emprego, seria um excelente mecanismo para baixar salários. Em princípio, o dinheiro do Fundo de Garantia serviria para que o recém-criado BNH, Banco Nacional da Habitação, financiasse casas populares. Na prática, o que aconteceu foi que o BNH acabou financiando a construção de condomínios de luxo para milionários, ou seja, o pobrezinho pagando indiretamente a mansão dos ricaços. Não devemos esquecer que as greves estavam totalmente proibidas. O peão tinha de engolir quieto a pancada salarial, senão haveria outra paulada mais dolorosa ainda. Para que os empréstimos do governo federal e os impostos devidos a ele fossem pagos decentemente, criou-se a correção monetária. Antes, o sujeito podia esperar um ano para pagar imposto, porque então ele pagaria uma quantia desvalorizada pela inflação. Agora, a correção monetária simplesmente aumentava o valor da dívida no mesmo percentual da inflação. Como o governo não queria emitir papel moeda, estava combatendo a inflação, obviamente os empresários sofreram restrições ao crédito. Juros altos, dificuldade de obter empréstimo, poucos investimentos. A economia crescia pouco. Os ministros sabiam que estavam provocando esta recessão. Achavam que era um dos remédios para baixar a inflação. Realmente as compras diminuíram, reduziram a demanda, procura, caíram os preços, outro fator deflacionário. Para agilizar o crescimento da economia, Roberto Campos e Otávio Gouveia de Bulhões, os ministros gurus do PAEG, criaram muitas facilidades para o investimento estrangeiro. Tinham-se ido os tempos do nacionalismo trabalhista. Bem, e o PAEG deu certo? Para o que ele se propunha, sim, foi bem sucedido. A inflação caiu. O preço social disso é que representa o problema. Os economistas iluminados da época falavam pudicamente no lado perverso das medidas econômicas. Por que a economia voltou a se recuperar? Há várias explicações. Para começar, os investidores estrangeiros ficaram mais tranquilos, não havia mais ameaça de nacionalismo, nem de greves e muito menos de socialismo. Além disso, o novo governo tinha eliminado as restrições ao capital estrangeiro. Assim, as multinacionais começaram a investir em peso na contratação de novas fábricas. O FMI, feliz com o Brasil militar, também emprestou dinheiro e nós vimos que a ajuda do FMI era uma espécie de garantia para que outros banqueiros confiassem no país. Uma das causas mais importantes da inflação é o descontrole da economia. Cada empresário tenta lucrar na marra simplesmente aumentando os preços. Vira uma corrida histérica de preços e salários aumentando sem parar. Para reverter o quadro, deveria haver um acordo nacional dos empresários entre si e dos empresários com os trabalhadores. Mas Jango, no seu tempo, encontrara dificuldade em montar o acordo. Ocorria o oposto, as lutas de classe se tornavam mais agudas. Obviamente, a ditadura não resolveu as coisas por consenso, promovendo um plano com que toda a sociedade concordasse. As coisas foram impostas na marra principalmente sobre os trabalhadores, ou seja, o consenso foi obtido na base do ou você concorda comigo ou entra na porrada. De qualquer modo, a estabilidade foi conseguida. Quer dizer então que uma ditadura consegue a estabilidade? Essa pergunta necessita de outra.
De que tipo de estabilidade estamos falando? Quando examinamos as estatísticas econômicas, percebemos que a estabilidade teve um preço: o aumento da exploração da força de trabalho. Fonte Cultura Brasil. Fico pensando como alguns idosos que hoje ainda dizem que o tempo da ditadura era melhor do que hoje, não perceberam o quanto foram empobrecidos por esse regime autoritário, insensível, cruel, criminoso, que arruinou o ensino público, deixou os pobres muito mais pobres e tirou tantas vidas. A propaganda veiculada no rádio convenceu grande parte de suas vítimas de que as coisas iam bem.